sobre o livro O Coração Às Vezes Para de Bater, de Adriana Lisboa. Nesse livro, muitas vezes ele fala sobre o sentimento que a gente tem na adolescência, né? Sobre a gente muitas vezes não se sentir suficiente para as coisas, sobre a gente se sentir abandonado e muitas vezes a gente encontra um refúgio, que nesse caso vai contar sobre o amor na adolescência. Gente, então, vamos lá. Esse livro aqui, ele já ganhou um prêmio, né, Gi? Em 2022, se não me engano, ele tava na semifinal ou na final de um negócio de leitura, né? Se não for de leitura também. É um livro que eu acho que todas nós gostamos muito, que tipo, teve várias partes que a gente se identificou bastante. Então, porque ele fala muito sobre os sentimentos e como lidar, como eles lidam, como a gente lida na nossa idade, mais ou menos, com os sentimentos, né? Normalmente a gente indo pra algum refúgio, né? No caso dele, foi indo pra o amor da vida dele, né? Que qualquer coisa ele sempre resolveu indo pra lá. Gente, seguinte, o nome do livro é O Coração Às Vezes Para de Bater. Mas muitas vezes as pessoas vão ler essa capa e vão pensar, nossa, o coração às vezes para de bater, como o sentido da falência, né, gente? Cardíaco, gente! Como, né? Mas assim, muitas vezes na adolescência nosso coração para de bater em muitos momentos na nossa vida. Como amizades que a gente se decepciona, amores que a gente fica realmente muito apaixonado, que a gente fica bem mexida. Também dá aquele sentimento, né, de borboletas no estômago e tudo mais. Que é o que ele retrata também no livro. Exatamente. O coração às vezes para de bater quando a gente vê aquela nota baixa, assim, de matemática. Pô, tirei um. Então. Errei a prova. Nossa, que coincidentemente é uma história bem real. Assim como eu fui, nossa, estudei tanto, né? Como eu fui, nossa, não estudei nada. Caraca. Então, assim, gente, o livro ele se refere a muitas coisas e a gente vai mostrar muitas delas pra vocês agora. Gente, uma pesquisa aqui que eu fiz um pouquinho antes da gente começar esse Lovecast foi essa aqui que uma moça, ela falou, falando sobre um pouquinho do livro, né, gente? E assim, ela falou assim: ler um romance juvenil, às vezes, seja a forma mais rápida de nos transportar para o nosso passado. Gente, porque assim, geralmente, o nosso coração para de bater quando a gente se apaixona. E quando a gente se apaixona, geralmente acontece na adolescência, né, gente? Porque assim, a gente tá ali... Sentimentos mais adolescência, a a convivência com outras pessoas. Porque, tipo, de forma... é o momento que a gente começa a conhecer coisas novas, situações novas, pessoas E novas. nossos sentimentos e... começam a ficar mais reais, assim. Quando a gente é criança, a gente não sabe o que é A gente amar quer mais alguém brincar. mesmo. A gente Quando a não gente se quer preocupa brincar, com a essas gente não coisas. sabe Quando o a que é gente- amar, né? Exatamente. Quando a gente Aí é quando a gente pequeno... começa, tipo, conhecer, ter experiências novas, a gente acaba conhecendo e gostando, sabe? Exatamente. Quando a gente começa a ver que a gente tá gostando daquela pessoa, realmente parece que o nosso coração para de bater. Porque, principalmente quando o nosso amor é correspondido, gente. Porque geralmente, amor nessa idade é um amor recíproco, é um amor que dura. E a gente Dura, vê a mas pessoa dura. nos amando, né? Porque, É um tipo, amor leve que É um não tem amor muitas leve, mas também é um preocupações amor também. difícil, porque como é uma fase que a gente quer experimentar, que a gente pode. quer conhecer, tipo assim, é uma coisa que às vezes pode fugir do nosso controle. A pessoa vai lá e faz uma coisa que às vezes ela não pensou direito por causa da adrenalina, ela quer por causa da alegria. Eu ia falar um negócio mó sério agora. Porque, tipo assim, normalmente na nossa idade, a gente tá começando a ter maturidade. Então, tipo, a gente quer ter alguma coisa séria com alguém, a gente quer experimentar as coisas, mas tem muitas coisas que a gente faz, né? Como muitas outras pessoas fazem, que acabam machucando a gente, porque a gente ainda não tem tanta maturidade. A gente toma decisões muitas vezes sem perceber, sem notar que aquilo vai ser errado e vai machucar o outro. O que acaba fazendo com que o outro, as pessoas se afastem e que a gente muitas vezes sinta que o coração para de bater, porque quando alguém não gosta da gente, é muito triste. Então. É quando nossos sentimentos ficam confusos, a gente não tem certeza sobre aquilo. Porque normalmente as primeiras vezes que a gente tá sentindo isso, a gente fala: será que a gente sente mesmo isso ou será que é só um delírio? Tensão? Será que a gente ama mesmo aquela pessoa? Daí a gente vê ela, o coração para de sentir. Eu acho que eu amo ela. Quando a gente começa a ter meio que um relacionamento na cidade, a gente tem muito pé atrás com muitas coisas, inseguranças, enfim. Então, tipo assim, a gente
começa a ter maturidade com aquela pessoa. Então tem muitas coisas que não vão se encaixar em um relacionamento justamente por vocês estarem começando a se relacionar agora. E é Então, importante cada um entender o outro também. Exatamente. É importante a gente sentar e conversar, porque geralmente tudo que a gente mais precisa é de uma conversa, gente. Não é de um fuzuê todo de pessoal. E às vezes assim, E às vezes assim, terminar um relacionamento não precisa necessariamente ser um fim do mundo, e sim pode ser um fechamento de um capítulo que tu vai aprender muito sobre, entende? Até porque, tipo assim, A gente não uma pode coisa que- continuar uma relação. Uma coisa que nossos pais acham que fazem pra nos proteger é nos proibir. Nos proibir das coisas. Só que na minha percepção, assim, na minha relação com os meus pais, o que eu acho importante não é muito proibir, é ensinar como faz, porque proibir só dá mais vontade de fazer. E a gente vai acabar fazendo igual. Tem que Você ter aquele proíbe o diálogo. diálogo. Tem que e ter aí, esse diálogo. Com o diálogo a gente consegue, porque a gente vai acabar fazendo. E se a gente não tiver instruções, a gente pode acabar quebrando a cara, acontecendo uma coisa pior. Até porque a gente Nossa, ainda a tá gente- aprendendo as É, coisas. a gente tá né? aprendendo, Então, a gente quer tá crescer. Amadurecendo, né? Então Porque- é a fase de fazer cagada pra depois a gente aprender o que que é tudo que nós acontece é tiramos que um os pouco nossos pais antes. já passaram por isso, eles sabem como é que é. então. Mas a gente também precisa passar pra gente Que poder na, tipo criar assim, na aquilo. idade deles era uma coisa mais conservadora, não era Exatamente. tipo assim, tão liberal. E que eu acho que é importante dos É que pais nem terem essa conversa com os filhos. Esse tópico do livro, gente, a pressa. Geralmente, nessa idade, a gente tem pressa de fazer muitas coisas. A gente quer ter aquele sentimento, a gente quer fazer muitas coisas agora. Mas os nossos pais, claro que eles vão nos proibir de fazer muitas coisas. E eles É pra nos proibir, proteger a É proteção, né? eles nos proibindo só vai fazer A gente piorar, acabar então, fazendo, de só que querer- dando um resultado pior ou sem exatamente. pensar. escondendo deles. Então. Então, eu acho que tudo isso é muito uma questão de conversa com os nossos pais mesmo. E questão de confiança, gente. Confiança se E a gente constrói. entender Esse também que nem confiança- tudo que a gente quer vai ser do nosso jeito. Então, Exato. porque A às vezes vida acontece do quebra a jeito que tem que confiança ser. de uma pessoa, a gente pra construir de novo essa confiança nunca vai ser do mesmo jeito. Então, é pelo jeito mais fácil, com uma conversa é muito melhor que quebrar uma confiança, né? E que nem ali, tipo, Nossa, ele fase. falava muito de coisas que acalmam ele nesse livro aqui, né? E realmente, acho que todo mundo aqui tem algum refúgio, né? Tipo, eu prefiro me enfiar no mundo literário. Eu amo, tipo, quando eu não tô bem, quando eu brigo com uma pessoa que eu amo, eu vou pra dentro dos livros e eu me perco nas histórias. Ou, que nem ele fala, ele ia pro mar. Que realmente, tipo, na minha percepção, o mar é uma coisa que me acalma muito, né? O som das ondas, a imensidão, algo que a gente não sabe onde é que termina, né? Ou até mesmo alguém, como ele fala. E na até Paloma. mesmo alguém. Porque às vezes a gente não sabe o que fazer. A gente faz coisas com tanta pressa ou tanta. A gente quer tanto fazer algo que não acaba sendo do jeito que a gente planeja. A gente vai pra esse refúgio final, né? Mas que na verdade é uma coisa que na nossa cidade a gente tem que aprender, que a gente não é tudo que a gente espera. Não, e a vai gente ser. não espera. manda na- E é na normal gente, né? As coisas acontecem do jeito que é pra acontecer, pra gente Se aprender. não aconteceu, a tem gente maturidade. E é normal ter Talvez decepções, pensar antes né? de Que fazer. decepções podem ter sempre uma boa. Como podemos dizer? Um bom final, Aprendizado. um bom aprendizado pra Exatamente. gente, né? Exatamente, bombons. Agora nós iremos focar muito mais no livro No e vamos livro. falar um pouquinho sobre Alguns trechos que a gente achou alguns legal. trechos que que eles eu também deixam vou boa. conversar, né? Sobre É, as conversar, igrejas e né? tudo mais. Se falar mais virada pra campo. Um pouco da Paloma, né? Que foi, creio eu, que um dos maiores amores da vida dele, pelo que ele conta Acho no que todos livro. nós cremos Cremos isso. Eu tenho... Que, pelo que ele conta no livro, né? Foi um dos que mais marcaram ele. Porque, na verdade, na nossa idade, a gente pode ter vários amores, mas tem uns que marcam Sempre são os mais. que marcam a nossa vida, né? Ou dependendo do jeito que terminou, ou do jeito que ele começou, né? Ou do jeito que desenrolou durante. né? Que aconteceu tudo, né? É do jeito que aconteceu tudo, porque a pessoa pode ter sido às vezes, um cavalheiro, ou o melhor homem da vida, e no final não foi tão bom, né? Ele marca, Verdade. não importa, tipo, né? Gente, acontece com bastante frequência. Normalmente a gente acha uma coisa e não é, mas tá então, tudo bem, não porque a gente espera aprende A com isso. famosa ilusão. Ilusão. Que acontece também muito na vida dos adolescentes, que a gente acha que tudo é uma coisa, mil maravilhas, vida, conto de fadas, não é, né? e não a gente tem que É, ver que na daí é realidade. a hora que a gente começa. Enfim, gente, Vai. vamos pular pra parte. Então, ele conheceu a Paloma quando ele foi pra praia, né? Que era um dos refúgios dele. E ele encontrou ela na praia, sentou ali. E aí eles começaram a. Papo vai, papo vem, começaram a conversar. E ela perguntou se ele surfava. Ele disse que não, porque ele tinha medo do mar, porque era uma coisa que ele não tinha certeza do que tinha lá dentro, né?
que é uma coisa que a gente É também mais tem perigosa, né? E, tipo É. assim, ele não tinha certeza, porque tu tá que indo pra na, uma que imensidão na que pode adolescência sugar. também a gente não, às vezes a gente faz medo, tem medo de fazer as medo, coisas, tem não ter insegurança certeza do de que vai certas acontecer, não ter certeza do que as pessoas Que vão espera falar. a gente, o que espera a gente, porque a gente vai entrar no Pessoalzinho, mar. Vocês sabiam que a gente conhece muito mais o nosso Universo do nosso que o mar. universo do que o nosso mar? Então, realmente, ele tem que ter É, medo. realmente. E porque, aí, assim, ela perguntou se ele surfava, ele disse que não, né? Porque ele tinha medo, do que ele não sabia o que tinha lá dentro do mar. Aí ela perguntou se ele surfava na Terra. Ele pensou, tipo assim, será que ela é do mesmo louca? planeta que eu? Será que ela falou a mesma coisa será que que eu? nós fomos parafusos, Aí né? ele ficou sem entender, perguntou pra ela explicou que era um jeito de falar de andar de skate, que ele disse que também não sabia, que não. Nunca tinha pensado É. nessa ideia, né? E aí Nunca- depois desse dia ele começou a se interessar e descobriu que gostava. Então, tipo assim, Então. a gente vai conhecendo as Fez daí coisas o e às amor vezes pelo skate dele, né? que às vezes a gente conhece coisas, pessoas por outros amigos da nossa roda e acaba se aproximando. Acaba se gostando. aproximando até. A gente pode Não só pessoas, a gente conhece novas modo coisas geral, também. Novas A gente, amizades. a gente não sabe muito sobre tal coisa, a gente nunca pensou, mas e se a gente realmente fizesse? Não tivesse gente possibilidade ouvir a pessoa, jogado no então. canto. Se a gente É. tentasse fazer. Porque a gente pode tentar, não faz algo, porque, isso queria ser chato, insuportável, né? Mas aí quando a gente faz, a gente vê totalmente contrário. Tipo, Não, quando não a é. gente conhece algumas pessoas e a gente acha que elas são muito chatas, É, mas então. às vezes elas podem ser mesmo. É que Mas nem às o vezes elas podem famoso ser muito não legais. julgue o livro pela capa. Exatamente. Nunca julgue o livro pela capa, pessoal. Eu sei, muitas pessoas têm cara de metida, gente. Quando eu muito. cheguei, Cara de quando eu insuportável. Alguém conheci, aí. Porque Quando a Rafa eu- é uma pessoa de fora, né? A Rafa, ela pode ter... viajada. quando eu conheci vocês, essa aqui Vocês eu falei, não, porque a gente já conhece há mais É. tempo. A gente se conhece Arrasou, desde o bom. sexto E eu também, ano. Momon. Te conheço desde verdade, quinto. bombom. Eu fui Mas a então a gente conhece ao mesmo intermediinha tempo, entre porque Sim, eu porque a também era gente do tava quinto. junto no quinto. Ah, tá, então é isso. Tá. Quando eu conheci essa aqui, gente, falei, meu Deus, cara de metida, meu Deus, nunca Tu vou igual. falar com ela. Essa aqui, meu Deus, nerd, não é da minha, né? Eu fui Quando eu primeiro olhei, eu tinha me esquecido que eu já tinha estudado com a Rafa. Quando eu olhei a Rafa lá no salão de atos, eu pensei, o que essa mulher quieta tá fazendo aqui? Meu Deus. Gente, a Eu primeira chorei impressão, na eu falei, fila. gente, que guria metida. Pois é, gente, mas assim, que nem a Laporta mesmo comentou. Ele tava na praia quando ele conheceu ela, né, gente? Realmente a praia é um lugar que é um refúgio pra muitas pessoas. Eu sou uma pessoa que sou simplesmente apaixonada em praia. E eu vou fazer o que agora? Que não tem praia aqui em Porto Alegre. Eu vou ir onde? No Guaíba? Nossa, eu vou surfar no Guaíba. Naquela água foi Aquelas ondas. Opa! Quase nem onda, né? Enfim, mas o que a gente consegue ver desse capítulo onde ele conhece a Paloma é que a gente tem experiências que nos fazem conhecer outras pessoas. A Rafa conheceu metade da escola porque ela virou amiga minha das meninas, foi conhecendo mais gente. Conhece mais gente que nós agora. então, é tipo a vereadora, né? Então, Faz tipo um assim, pouquinho. a gente acaba se aproximando de pessoas E que a criando gente laços, pensou que né? nunca ia falar na nossa vida inteira, mas que a gente acaba, que a gente acaba se aproximando, conhecendo e gostando dessas pessoas, gostando, né, dessas novas experiências. Então, vai falando Gostando super dessas sério, novas calma, amizades, desses novos Calma. ciclos. Porque, assim, gente, na minha opinião, a vida a nossa vida é feita de ciclos. E geralmente, quando os ciclos encerram, a gente fica, nossa, que bosta, esse ciclo se encerrou. Mas às vezes, gente, o ciclo se encerra pra começar um brilhante, um maravilhoso. novo muito melhor e com muito mais aprendizado, né? Que a gente Ou pode que usar a na gente acha que é ruim porque a gente não sabe aproveitar ele ainda ou não consegue entender então, o Muitas jeito vezes que ele a vai gente passa por funcionar. coisas que pra gente tava sendo muito ruim, mas depois a gente vê que foi muito bom, não, que serviu de porque alguma coisa. Serviu de um aprendizado, gente. então. Tipo assim, quando eu tava morando em Fortaleza, antes de vir pra cá, eu fiquei muito triste porque esse ciclo ia se encerrar. E eu ia, né, ter que conhecer outras pessoas, ter que fazer novas amizades, aquilo tudo de novo. Perdão, Ops, gente. celular, gente, perdão, ligação da minha mãe. Mas quando aquele ciclo se encerrou, eu fiquei muito mal. Mas, gente, um mês, eu tava aqui nessa escola há um mês. E olha aqui, essas peças raras que eu encontrei. Porque assim, gente, ciclos se encerram e outros novos começam e às Pessoas novas, Pessoas novas, novos ares, gostos novos novos. gostos. vezes momentos novos, tudo novo. E às vezes isso faz muito bem até pra nossa sanidade mental mesmo. Não, porque quando eu me mudei, né?
que a minha mudança foi assim, eu mudei tudo na minha vida. Eu saí da parte mais famosinha de Porto Alegre, vim pra uma parte mais meio distanciada e tudo mais. Eu saí de escola, da onde eu tinha vários amigos. E quando eu me mudei, foi um período muito ruim, um ciclo muito ruim que terminou pra mim. Que tava numa das melhores fases, tipo, cheia de amigos, cheia de... Eu saí, fiquei meio sozinha e falei, gente, e agora? O que eu faço na minha vida? Eu tinha dificuldade em encontrar amigos. Mas o que não foi uma mudança de turma, né? Eu mudei de turma, Isso é mudou uma de coisa ciclos. que, tipo, me representa muito, porque eu fiquei na mesma escola do prézinho até o 3º ano, eu conhecia todo mundo. Aquelas pessoas eram muito importantes pra mim. E aí a minha vida toda mudou do nada pra Viamão. Onde não tem nada. Eu saí de uma E escola aí- que eu tava do Tem primeiro. nenhum Eu show. não sei, porque eu morei em Porto Alegre minha vida inteira. E aí do nada eu vim pra Viamão, eu odiava morar aqui. Aí eu comecei a minha escola nova e eu tive um problema muito grande entre eu, meus pais, minha vida toda. Porque eu comecei, quando eu entrei... Ai, gente, eu vou chorar, meu Deus. Amiga, tá bem Quando eu entrei na escola... Ai, gente, meu Deus, que horror! Pode falar, Eu não amiga. consigo. Tá tudo Não bem. sai. Enfim, quando eu entrei na escola, eu era, tipo, meio estranhinha, sabe? Eu falava lá com a... Como é que é o nome? Com a Alexandre. Eu era uma outra daquela- Alexandra E Soraya. aí, por uma coincidência bem não sei como, eu comecei a falar com a Laís. E só que era bem naquela época que tava modinha de lésbica, essas coisas. É. Não, mas é que era uma modinha que as pessoas às vezes... Para de rir, você fazia... Só entravam na onda. É, por- tipo, a pessoa entrava na onda pra se encaixar. E foi isso que eu fiz. Tipo assim... Mano, eu vou dar em ti. É só uma coisa que me falou um motivo. Tô falando sobre a Sônia. Não, Sora, com todo respeito, não A é... gente tá falando sobre nossos sentimentos. Não, mas para, deixa eu falar. Amiga, corta essa parte, porque... Tá, enfim. Deixa eu desabafar. Mas Amiga, pode desabafar, tá? era uma coisa que me enturmar foi muito difícil. Porque... Ai, gente, que horror. Que, tipo assim, foi muito difícil, porque quando eu entrei tava bem isso. E aí eu pensava, tipo assim, que tipo, do nosso grupo inteiro só tinha uma que não tava nessas modinhas, assim. Tanto. Não, que era a Giovana. A nossa Giovana sempre foi. A Giovana Pinheiro, gente. É, não Sempre. é eu. Nunca nunca entrou gosto, nessa verdade. modinha. E só que ela sempre foi amiga delas por muito tempo. E eu pensei, nossa, eu vou precisar fazer alguma coisa pra me encaixar aqui dentro, porque eu preciso estar aqui. Sim, Eu tenho que isso é sair verdade. daquele grupo lá e vir pra cá. E aí eu comecei tipo assim, entrar, fazer coisas que às vezes eu nem queria, perder momentos que eu pensava que na minha cabeça iam ser um momento muito especial pra mim. Ai, gente, que horror. Gente, como é que a gente saiu da fama, Que era um momento. Que era um momento especial pra mim, que eu acabei me deixando levar por causa do momento, achando que eu precisava daquilo. Pra ser Pra uma pessoa... Se aceitar, também encaixar perder, em lugar. perder sua Eu própria precisava, essência porque eu precisava pra se estar ali. encaixar em lugares. E aí eu acabei tendo muito problema com os meus pais por causa disso. Eu mentia muito, eu era muito mentirosa. Eu mentia até sobre onde eu tinha respirado na escola. E aí, tipo assim, começou esse problema de desconfiança, meus pais pegavam meu celular, a gente brigava. Ai, gente, que horror. E aí, os meus pais nunca se deram muito bem assim também. Ai, gente, meu Deus do céu! E aí, só que daí eu, com a ajuda dos meus pais, assim, que a gente começou a conversar, eles me explicarem que eu não precisava fazer isso pra me encaixar. Mas que na minha cabeça, quando eu olhava pras pessoas, eu sentia que eu precisava fazer aquilo. Ai, tadinho. Gente, calma, amiga. Ai, gente, que horror! Tá perfeito, Amiga, agora a gente é amiga de Amiga, verdade, a gente tá? não Não fazer isso. Não precisa fazer essas coisas pra se encaixar em lugares. Tá, enfim, que eu pensava, quando eu olhava pras pessoas, assim, na escola, eu pensava que eu precisava fazer aquilo pra poder estar ali no meio. E que eu acabei fazendo coisas que, não que eu não queria ou que foram ruins pra mim, mas que não era o momento certo e que não era o que eu tava querendo de verdade. Que eu só fiz por fazer pra entrar na onda. Acabou me prejudicando. Eu fiz coisas no momento que hoje em dia eu me arrependo de ter feito naquele momento, que eu não queria ter feito naquele momento, queria ter feito em outro momento que fosse planejar um jeito mais especial. Então é isso que eu acho que eu me então. encaixei nesse pedaço. É, então, realmente, é porque assim, quando a gente
se muda de escola, quando a gente muda de ciclo, realmente a gente fica perdida, porque é muita gente nova, muita gente diferente. E na turma que eu tava, no ano que eu entrei, foi uma turma que eu não me encaixei de jeito e forma nenhuma. Eu me sentia muito sozinha, eu me sentia excluída, eu não me sentia que eu não me encaixava em lugar nenhum. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, ninguém gosta de mim, será? O que tá fora? O que tem um problema? Sou eu nessa porcaria aqui. E eu ficava realmente muito mal. E daí eu falei, pai, mãe, na turma que tá, ou eu saio de colégio ou eu vou pra outra turma, porque eu me sentia muito sozinha. Sabe o que é? Chegar em casa e falar, gente, não quero voltar, que eu tô sozinha naquela porcaria. Fazer dupla e ser que tá sozinha é péssimo, entende? Eu me sentia muito mal, porque eu não tinha amigas realmente, tipo, mas de dar um jeito, montava um trio ali e falava, é isso. Mas não, eu me sentia realmente sozinha. E quando eu mudei pra turma da manhã, foi um divisor de águas. Eu consegui entrar num grupo, eu consegui, tipo, as pessoas começaram a ver quem eu era, tipo, eu mesma, né? E que a gente realmente, a gente queria gostavam de ti. Gostavam de quem eu era por eu mesma, né? Que realmente, por eu ser eu mesma, né? Que a gente se mudava realmente pra se encaixar em padrões ou tentar fazer amizades que a gente queria fazer e não dava. E tava tudo bem, tipo, eu ser eu mesma, entende? Que as pessoas tinham que estar por eu ser eu, né? Não por eu ser uma pessoa que eu imaginava ser. Então, na turma que eu tô agora, tipo assim, eu me sinto muito à vontade, eu sou amiga de todo mundo. Claro, tem aqueles que a gente não se dá também, mas o santo não bate, tá tudo certo, né? É uma turma que, assim, que eu me sinto bem realmente, como se fala ali no livro, a gente tem esses problemas que a gente quer fazer tudo na pressa. E eu falei, tá tudo bem, não vamos fazer as coisas na pressa, não precisar. Cada coisa tem o seu tempo, e às vezes não é o que tu tá falando de errado, e sim o lugar, ou tipo... Não é pra ser ali, né? É tudo aprendizado, né? O jeito que a gente lida com as coisas, né? Que, tipo, hoje em dia, não é que eu me arrependo de ter feito, eu só queria ter feito diferente. Até porque hoje, se eu não tivesse feito as coisas que eu fiz, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, a gente não teria esse aprendizado, ou, tipo, esse segundo pensamento e a segunda visão, né? Que a gente tava nos dois lados da moeda, né? Então, a gente consegue pensar de um jeito mais racional. Às vezes não é porque a gente não quer entrar numa brincadeira, fazer alguma coisa, porque a gente tava no outro lado, a gente sabe como é pensar da outra forma, né? Então, é mais ou menos isso que... Sobre esse Nossa, capítulo mais que a ou gente menos. tirou. Mais ou menos, 10 minutos falando sobre o choro. Que tipo assim, meio que mudou tudo, né? Assim, gente, são sentimentos e sentimentos, né? São coisas que realmente... Cada um passa, porque você passa adolescência. Cada um sabe, cada um lida dessas coisas de uma forma. Então, realmente é uma coisa que, pô, da Porta a gente ficou super sentido, ela chorou, da Gi também super sentido, porque ela também quase chorou. E são mudanças, gente, mudanças acontecem. Já pude que é uma coisa. Então, uma coisa que a gente queria trazer aqui, que foi uma coisa que marcou muito o livro, e ele também, foi que um dia antes do aniversário dele, ele tava fazendo uma coisa que era um dos refúgios dele também, que era andar de skate com o melhor amigo dele, que mesmo sendo um presente da Paloma, era uma coisa boa que ele gostava, e que o amigo dele também gostava, então eles acabavam fazendo isso juntos. E aconteceu uma tragédia, onde eles foram... O amigo dele foi atingido por um carro, e aí ele acabou indo pro hospital. Ele foi pra Paloma, e daí lá ele começou a escrever o livro, né? E aí, ele se sentia muito sozinho. Porém, com a Paloma, ele sentia que ele estava seguro, que ele podia ser ele mesmo. E coisa que ele em casa não sentia isso, né? Então ele se sentiu livre para poder escrever o livro, falar sobre os sentimentos dele. E isso mostra também que quando a gente ama alguém, a gente se sente seguro com ela, né? Que a gente pode ser nós mesmos. Uma das características de amar alguém é se sentir seguro com a pessoa. Eu sou uma pessoa que eu me sinto muito segura com a minha irmã mais velha, gente, com a Duda. E entrando nesse meio mais de família, a gente vai também falar um pouquinho sobre o capítulo Minha Mãe, Meu Pai e Minha Irmã, que é lá na página 32 do livro, juntamente com a página 33, tá? Que é da Paloma daí. É, com a Paloma. Mais a Paloma, que também é tipo assim, né, gente? A minha família não é muito grande. E aí eu também tenho... A minha cunhada se chama Paloma, gente. Eu vou contar pra vocês também essa parte. Gente, então... eu não sei se vocês já sabem, mas a minha família, ela é bem povoada. Tipo, tem bastante gente. Eu tenho 4 irmãos, eu sou a filha do meio. E a relação dos meus pais sempre foi... Liga? 5 irmãos.
Não, Ela tem 4 irmãos. Eu tenho 4 Mas- irmãos, Ah, tá. são 5. A relação dos meus pais sempre foi muito boa, mas com muitas discussões. Muitas, tipo. Muitas. Controvérsias. Exatamente. Não coisas concordarem que- com a opinião, né? É que assim, coisas dependendo da quantidade de tempo que um casal é comum não concordarem com a mesma coisa. O importante é sempre conversarem e se resolverem, né? Exatamente. Os meus pais estão juntos há 21 anos já, graças a Deus. Mas com muitas brigas e muitas coisas que eles resolveram, às vezes na base da conversa, outras vezes na base da gritaria. Mas que eu sou um pouquinho traumatizada por algumas coisas que já aconteceram. Quando eu tinha, sei lá, uns 4 anos, meu pai tava muito rebelde, muito vida louca. E aí, nesse lugar que a gente tava morando, era em Penápolis, gente. E naquele... Nem sei te dizer, amiga, mas é bem interiorzão. É interior de São Paulo. A gente tava morando em Penápolis e lá onde meu pai tava jogando, a gente tava no auge. Véi, a gente tava no auge, o time tava realmente muito bem. E meu pai tava ganhando bem também. E aí, pra gente, ele nunca tinha tempo, ele nunca tinha... Ai, véi! Não coloca silencioso, amiga. Pra gente, ele nunca tinha tempo, pra gente, ele nunca tinha dinheiro. E isso me traumatizou bastante, porque eu via meus pais brigando quase todos os dias por causa disso. Um segundo, pessoal. Tá, tu não sabe. Né? É uma coisa que na minha família é muito também, na minha infância. Muito assim. A minha infância, então, também marcou muito por causa disso. Quando os meus pais começaram a brigar por causa dessas coisas, que minha mãe teve que colocar um detetive atrás do meu pai, que meu pai tava realmente bem louco da cabeça. Ele martelou o celular dele, assim, ele pegou o celular dele, martelou pra eu não ver as mensagens dele com outras pessoas. E eu sempre fui muito desconfiada com as pessoas justamente por causa disso, porque eu sei que minha mãe sempre amou muito meu pai. E durante um certo tempo da vida dele, ele não correspondia a esse amor. A minha mãe, ela começou a ficar doente, minha mãe começou a entrar em depressão, só que naquela época a depressão não existia. Ai, que depressão. Frescura, né? Ai, é frescura, bobeira. E hoje em dia não, minha mãe ela tem que tomar antidepressivo justamente por traumas dela lá de trás. Então, são coisas que realmente me pegou bastante. Em 2016 também... Pode falar. E coisas que acontecem muito na família dele, né? Que ele fala que a família dele tem muita coisa assim de gritaria e isso, que ele não consegue se entender muito bem com a família dele. Que a família da Paloma parece ser muito mais centrada e tudo mais. Tal. Na Tanto que ele verdade, passa essa quando dias e dias na Porque, casa na dela. verdade, quando às vezes a gente vê a família toda assim por fora, e às vezes até quando a gente convive com a pessoa, a gente pensa que é uma coisa. É uma Mas coisa às vezes perfeita, nem né? é. Mas não é. E É tipo uma capa ali pra pessoa não... Muitas vezes as pessoas falam que a minha vida deve ser perfeita por ter, né, o pai que eu tenho e tudo mais. Mas, gente, ver pelas redes sociais e conhecer a vida de verdade da pessoa, Não é. tu vê que não é a mesma coisa. Totalmente diferente. As redes sociais, elas mostram coisas Que as pessoas querem que superficiais. imagine. Exatamente. Então, tipo assim, a minha vida nunca foi... um mar de rosas. Nunca, gente. Sempre tem algum problema ali, nem que seja questão financeira, nem que seja por questões minhas e dos meus pais, por falta de confiança deles em mim. Os meus pais teve uma época, ano passado, em 2024, no finalzinho, os meus pais começaram a desconfiar muito de mim, começaram a desconfiar de muitas coisas que eu fazia, e realmente eu tava escondendo coisa deles e minha mãe ela me conhece, ela sabe que eu tô escondendo coisa dela. E aí ela começou a realmente me xingar bastante, brigar bastante comigo e tudo mais. Mas aí depois de um tempo a gente sentou, conversou, a gente se resolveu. Eu prometi pra ela que minha mãe, tudo passou. Mas em 2018, agora eu vou entrar aqui no assunto de quando eu era mais nova, em 2018, a gente tava se mudando, a gente tava indo embora de Caxias e a gente tava indo pra Pelotas. E o meu irmão, ele já tinha começado a namorar. E foi a primeira namorada que meu irmão realmente apresentou pra gente. Porque meu irmão, gente, nunca foi de apresentar ninguém. E aí, quando ele apresentou a Paloma pra gente, a gente simplesmente... Nosso mundo simplesmente desabou. Porque a gente sabia que ele ia casar. Ele chegou assim, apresentou. Aí, a minha reação foi essa aqui, gente. Eu juro pra vocês que eu olhei pra menina assim. Oi. Virei as costas e saí andando. Não queria muito papo com ela. Eu só comecei a gostar da Paloma de verdade quando eu falei assim, nossa, maninho, faz um brigadeiro pra mim, eu tô com muita vontade de comer um doce. E quem se levantou e falou, eu faço,
foi a Paloma. E aí foi onde eu comecei a gostar dela. Mas aí meu irmão não foi embora com a gente pra Pelotas em 2018, ele ficou por Caxias. Gente, pra mim o meu mundo desabou, porque meu irmão era o meu pilar, era o meu alicerce, ele era quem tava ali pra mim sempre. Porque, claro, eu tinha a Duda, óbvio. Eu e a Duda, a gente se aproximou muito depois de 2018, que foi onde eu comecei a confiar mais nela do que no meu irmão, porque meu irmão simplesmente sumiu da minha vida. Meu irmão, ele não me procura, ele não fala comigo, tanto que há uns 3 meses atrás a gente brigou, a gente não se fala, não fala mais com meu irmão, não tem mais essa conexão com meu irmão. E agora quem eu confio, quem eu posso conversar muitas coisas é a Duda. Então, realmente, família é uma coisa que a gente tem que levar pra nossa vida inteira, é um pilar. E meu irmão simplesmente ignorou esse fato e agora ele não liga mais tanto pra minha família. É isso, gente. Tipo, essa questão dos pais é uma coisa bem delicada, porque cada um tem os seus pais, mas às vezes as questões são bem parecidas. Então. É que assim, família sempre vai ter alguém que não concorda com a opinião do outro. E tipo assim, no meu caso ali, a rotina dos meus pais é muito estressante. E às vezes a gente não consegue controlar, tipo, ao certo. Tipo, não consegue dividir o tempo, separar família e trabalho, né? Às vezes a gente acaba sem querer misturando os dois por ser a rotina, tipo... Meus pais saem de casa de manhã e voltam pra casa à noite. E a gente tem que fingir, às vezes, que tá tudo 100% bem, só que às vezes não tá, né? Tipo, é uma rotina muito estressante de trabalho. Às vezes a falta de folga sobrecarregar também. não quer sobrecarregar, entende? E às vezes as folgas, por meu pai ser dono de empresa, às vezes, por ser folga e às vezes acontece algo lá na empresa do meu pai, ele tem que ir pra lá, tem que daí tirar a folga dele e acaba desgastando, né? E como ele fala no livro sobre muito da família também, por ter esses problemas, a gente acaba vendo que não é só a nossa, que não é a família perfeita, está tudo bem. O importante é sempre a gente conseguir ter uma conversa, jogar na mesa, tipo, meio que o que a gente não tá gostando ali, e ter uma conversa, porque é sempre assim, às vezes a gente tá meio mexido com a situação, mas a gente conversa e resolve, né? Não é sempre tudo perfeito, né? Mas que nem ali, tipo, às vezes a gente tá meio em casa, a gente tá com um clima meio assim, por conta da rotina e tal. Mas a gente fala assim, tá, tal dia a gente vai tirar o final de semana livre, a gente vai conversar, vamos resolver, vamos sair, vamos ser uma família mesmo, não vamos ser uma família que fica enfurnada dentro de uma empresa. E daí realmente a gente conversa, a gente fala o que tá incomodando e depois a gente sai um pouco, faz algum churrasco, alguma coisa e volta tudo ao normal. Que realmente é a falta de convivência, é a falta de conversa, que nem ele no livro fala, que vai acabando desgastando tudo, né? Eu acho que, tipo assim, na minha família anterior. E, tipo assim, lá no interior, quando eles moravam lá, a vida do meu pai era horrível. Era, tipo, muito ruim. O meu avô era alcoólatra, ele não parava em casa nunca. Ele jogava no bicho, dava dinheiro pros amigos, deixava os filhos passando fome, ia comer no restaurante enquanto os filhos dele não tinham nem o que comer. A minha avó tinha que trabalhar e tal. E o meu avô comia puta na rua e depois queria comer minha avó em casa. Tipo assim, ele falava mal dela pra cidade inteira, ficou endividado com todo mundo, tanto que hoje ele não vai nem lá com medo de alguém matar ele. Então, tipo assim, a minha avó não gosta de jeito nenhum do meu avô. E, tipo assim, uma coisa que eu vejo muito problema é que na minha família as pessoas são muito falsas. Tipo assim, principalmente na parte do meu pai. Tipo, a minha avó é muito manipuladora, muito falsa, muito falsa, muito falsa. Por parte de pai? É. A Tipo minha assim, é por parte de... era por parte de pai também. A minha família, em relação aos avós, é muito de boa, Boa, até. eu acho que tá Só que assim, a minha família também é de interior, né? Tem isso de... A gente sempre tá mais na cidade, mais distante de todo mundo. Ali no interior, a minha família é mais... Tipo, é todo mundo junto e no interior a minha, a gente a minha se separou. família aqui são os meus avós, os meus 2 tios. Um dos meus dindos mora lá em São Paulo. E, tipo assim, o meu tio, ele... Os meus tios e o meu pai, eles, tipo assim, eles têm muitos problemas. Tipo, meu tio roubava meu pai quando eles tinham uma empresa juntos. Meu tio roubava meu pai, o meu pai já foi viciado em droga, meu tio já foi viciado em droga, meu outro tio fumava. Todos eles têm esse tipo de problema, entendeu? Hoje meu pai não é mais E viciado muitas em vezes droga. por causa da família. Porque, tipo, Sim, se porque, tu não tipo, tem uma influência boa, quem O vai seguir? ruim dessa infância conturbada do meu pai é que pra ele tudo é dinheiro. Tipo assim, o importante, o máximo é dinheiro. Porque faltou muito pra ele. Faltou muito pra Só ele, que o problema né? é que, E tipo agora... assim, ele pensa que ele não, tipo assim, o meu pai não é uma pessoa muito amorosa.
Então, tipo assim, ele trata mal, ele é grosso. E aí ele pensa que só porque ele paga as coisas pra nós, porque ele dá dinheiro pra nós, tipo, a gente, que horror de novo essa bosta. Ai, peraí. Ele acha que isso é uma demonstração de amor, mas que não é. Então, tipo O carinho e o afeto que é. que é o que importa. E aí, tipo assim, com a minha mãe, ele é muito assim. A minha mãe, eles já se separaram várias vezes, meus pais, né? Mas a minha mãe só continua com ele porque a minha mãe não tem nenhuma família aqui. Minha mãe sozinha. E aí, tipo assim, quando a minha mãe me teve, ela pensou em se mudar. Eles se separaram e ela pensou em voltar pra São Paulo. Só que a minha avó, ela tinha depressão, porque a minha avó, ela teve muito problema com abuso quando ela era criança. Então ela tentou se matar um monte de vezes e a minha avó não tava bem. E aí a minha mãe tava fazendo faculdade, ela não podia me deixar com a minha avó, porque se ela não tava conseguindo nem cuidar dela, como é que ela ia cuidar de mim? E aí o meu pai falou assim pra minha mãe, se acontecer alguma coisa com a Valentina, eu vou te culpar pro resto da vida. A culpa vai ser tua. E aí a minha mãe ficou, eles voltaram, e aí a minha mãe teve minha irmã, e aí eles continuaram. E aí, tipo assim, quando eles brigam e tal, meu pai paga a faculdade da minha mãe, né? E ele sempre joga na cara dela a faculdade. Ele acha que só porque ele paga a faculdade dela que ele pode falar o que ele quiser, que ele pode fazer o que ele quiser. E a minha mãe, tipo assim, é horrível, porque ver a minha mãe chorando o tempo inteiro é muito ruim, sabe? E ela não sabe o que fazer e ela pergunta pra mim, eu não sei o que responder pra ela, sabe? Então esse negócio de comunicação eu acho que é uma coisa muito importante entre os pais, os filhos, a família inteira. Porque é uma coisa que resolve. Mas lá, tipo assim, na minha casa, os meus pais estão sem se olhar na cara um do outro há uma semana já. E a minha mãe não sabe se ela termina com ele, se ela fica, porque, tipo assim, se ela for morar, eu, ela e a minha irmã, 5 mil, que é o que ela tem de farmacêutica, não dá, entendeu? Então ela sente que ela precisa terminar a faculdade, mas assim, não dá. Tipo assim, e aí eu não sei o que falar, porque ela me pergunta o que ela tem que fazer e eu não sei o que responder. Porque Tu é só uma adolescente, né? Sim. Não tem... mas é que eu tenho que entender que eu sou o único apoio que minha mãe tem. Mas é porque, tipo assim, ó, ela tem que criar vocês, ela tem que cuidar de vocês, mas ela, tipo assim, é Boa ruim que ela tarde. passa, mas ela, tipo, ela... Pessoal, então voltamos aqui, né? Depois de muito choro, muito desabafo. Realmente são momentos que a gente precisa das nossas amizades e são nesses momentos que a Mostrar gente que não tá vê. sozinha. Porque eu acho que a gente sente que, às vezes, nossas amizades são nossas verdadeiras almas gêmeas. Que a gente Nosso refúgio. Tá, gente. Celular é esse, É que, O meu, Bota gente! numa coisa, amiga. é que no silencioso ele vibra, sabia? Tá, bota no modo avião? Um segundo, gente. Olha aqui, ó. Vou fazer o que todo mundo quer, ó. Amém, graças a Deus. Arrasou. Aí se minha mãe mandar mensagem, ela me caceta depois. Gente, é 4 horas. Gente, Tá, vamos terminar. Que a gente tem que ainda na avó da Deu Rafaela. 1 hora de áudio. gente, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso Lovecast, tá? Nosso Lovecast. Hoje ele foi realmente muito um desabafo, né? Necessário. Um desabafo. É. A gente gostou bastante do livro. Realmente é um livro que a gente recomenda muito pra É, vocês. então, E a porque gente é se um livro, identifica muito, porque é um livro que a gente se encaixa. Que a gente E acha, todos que eu acho os- que é necessário na nossa adolescência pra gente entender que não é só a gente que sente as coisas que a gente Exatamente. sente. E todos, tipo, muitos outros livros de romance, gente. E todos os desabafos feitos aqui foram, na verdade, tudo em torno do livro. Porque realmente Exatamente. é algo que o livro Traz gente que nos traz. representa. Então é Exatamente. isso, gente. Então é isso, gente. gente. Muito Muito obrigada pelo obrigada papo de por hoje. assistir, tá? Espero que tu tenha gostado. Nos deu uma nota boa. A gente se Se esforçou quiser muito. dar uns créditos aí, umas notas. Porque teve até choro, né, gente? Foi bem verdadeiro. Então, foi realmente algo Não foi profundo. da nossa alma, tá? Então, A gente viveu é isso, esse fora podcast. beijo. Até a próxima. Beijo.